Sejam bem-vindos. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Pra botar uma musiquinha ali, né? Só um pouquinho. Pra não ficar competindo. Então, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Aqui todos encarnados e nossos irmãos desencarnados que também se encontram aqui em grandes números, porque o tema é muito pertinente, não só para nós, mas para eles também, né? Então, na noite de hoje, a gente vai falar sobre a importância do papel da caridade e também sobre a obsessão e ferramentas que a gente pode usar a nosso favor para nos auxiliar, né? Então, é muito interessante que normalmente em centro espírita você ouve falar que as pessoas chegam no centro espírita pelo amor ou pela dor. Pelo amor, muitas das vezes, é quando a pessoa teve... ela conseguiu chegar porque os pais os trouxeram desde pequenininho, né, participar da evangelização infantil. Eu fui esse sorteado, eu passei por isso, né? Então ali foi pelo amor, que desde cedo ali os pais tiveram a presteza, o discernimento de colocar Deus na nossa vida, Jesus, né, a lei do amor. Outras vezes a gente chega pelo amor também através de um amigo, né, através de um namorado, um esposo, uma esposa, né, fala, vamos lá, vem comigo. A gente chega e vê que essa doutrina faz muito sentido, né, porque é muito racional a doutrina espírita. Quando você realmente começa a estudar e com o passar do tempo, quando você consegue realmente estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, aí você tem uma compreensão muito boa, e as obras complementares de André Luiz, dentre outras, a gente começa a ter uma ideia muito boa de como funcionam as coisas do mundo espiritual e como funcionam as coisas aqui também. Essa influência espiritual que a gente tanto recebe. Quando vem pela dor, ela vem de maneiras diferentes, né? Então, muitas vezes uma pessoa chega no centro espírita porque perdeu um ente querido, muito comum. Então, a pessoa vem de religiões diferentes, né, no Brasil e aqui, e na perca de um ente querido, a pessoa quer entender um pouco mais sobre essa vida depois da vida. Como é que funciona realmente, né? Muitas vezes também a pessoa chega através da mediunidade, porque a mediunidade ela é inerente do ser humano. Então, às vezes, essa mediunidade ela eclode porque faz parte do projeto encarnatório daquela pessoa. Então, independente da religião daquela pessoa, se é homem, mulher, né, a idade. Então, quando aquilo eclode, normalmente às vezes a pessoa fala assim, pô, vou buscar uma ajuda no centro espírita, porque lá o pessoal tem um pouco de conhecimento sobre isso, pode abordar isso um pouco melhor. A outra maneira que chega pela dor é através da obsessão. Então, é muito comum, a pessoa começa a ter essa percepção dessa influenciação espiritual. Ela começa a ver que tem alguma coisa ali, mas ela não consegue detectar, né? Então, no final, eu quero trazer para vocês um conjunto de ferramentas que a gente pode colocar isso em prática para justamente evitar essas influenciações. A gente não tem que ter medo disso aí, né? A gente tem que entender que a influenciação existe. Tanto é que na segunda parte do Livro dos Espíritos, né, que é direcionada à vida no mundo espiritual, na questão 459, Kardec indaga aos espíritos, né? Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? O que vocês acham? Muito mais que imagineis. A tal modo que muitas das vezes eles vos dirigem. Aí já fala, meu Deus do céu. Já pensa assim, não, e agora? Né? Não temos que ter medo. A gente tem que entender as leis que regem o nosso orbe e regem o nosso universo. Então, tendo esse conhecimento, a gente consegue navegar melhor nessas águas turbulentas, nessas águas turvas, nesses momentos que a gente passa durante a nossa vida. Porque a nossa vida aqui na Terra, ela não é uma vida linear. Ela tem seus altos e baixos, né? Então, nesses momentos do baixo, é quando eles nos conectam com a gente. Então, quando Jesus nos disse, lá em João, no capítulo 8, versículo 32, fala assim, conhecereis a verdade vos libertará,
era justamente isso, a gente ter a noção das leis que regem o nosso universo. Então, às vezes, a gente passa por aqui na inércia, sem ter nenhum conhecimento, então a gente é muito mais influenciado. Se temos conhecimento da causa e entendemos as regras do jogo, aí é mais fácil a gente lidar com a situação, né? Não é que a gente também vai estar imune à influenciação, não, não é. Porém, entendendo como funciona, a gente pode se proteger muito mais, né? Então, a gente vai descobrir que a caridade é uma ferramenta muito importante, né? Então, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação, você vê a importância que a doutrina espírita deu à caridade. Bem nos primórdios da igreja, a igreja estabeleceu que fora da igreja não há salvação. Sempre pregou isso. Até hoje prega. Só que, qual o problema disso? Dentro da igreja, a gente não consegue ter concordância. Vamos colocar dentro do cristianismo, os católicos, os protestantes, os espíritas, a gente consegue ter concordância sobre Jesus, sobre os evangelhos, o que acontece depois que a gente desencarna. Então não é a igreja que vai nos salvar. E Kardec cunhou essa sentença logo no começo do Espiritismo, que é o quê? O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Por quê? A caridade independe da nossa religião. Você pode ser católico, você pode ser protestante, você pode ser budista, pode ser muçulmano, independe. Fazer o bem ao próximo é fazer o bem ao próximo. O bem não tem dois tipos de bem, o bem é o bem, né? Então, muito importante isso. Então, não foi à toa que eles colocaram que esse lema para a doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Então, no capítulo 15, no finalzinho dele, Paulo de Tarso nos traz uma mensagem muito interessante. Se tiver oportunidade, vai lá, é o item 10 por completo, mas no finalzinho ele nos fala o seguinte: não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Não se esqueça dessa palavra. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferentes às coisas que ocorrem. E parar para pensar, a vontade é de uma importância tremenda. Se a gente quer se melhorar, a gente tem que ter a vontade do querer se melhorar. Você pode reparar que em qualquer tipo de tratamento, por exemplo, a pessoa que tem problemas com droga, com álcool, uma das primeiras etapas é a pessoa ter a vontade de se melhorar. Porque se ela não tiver a vontade, dificilmente vai funcionar. Com o desenvolvimento espiritual não é diferente. A primeira coisa que a gente tem que querer é se melhorar. Então, se a gente quiser se melhorar, já faz uma diferença tremenda. No Livro dos Espíritos, Jesus traz isso. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, ali Kardec indaga aos espíritos se a gente por nós mesmos conseguimos suprir os nossos erros, as nossas mazelas. E os espíritos falam assim, sim, na questão 909. Fala assim, sim, e por muito pouco esforço. O que vos falta é a vontade. Então, muitas das vezes, a gente fica nessa inércia, nessa situação passiva, esperando as coisas acontecer pra gente. E não funciona assim. Se a gente quer ver alguma mudança, nós temos que ser parte da mudança. Nós temos que ser os artífices que irão fazer essa mudança acontecer. Você pode reparar em qualquer coisa pessoal, que você, onde você se empenhou para aquilo acontecer, funcionou. Aconteceu. Não simplesmente caiu do céu. Então, a nossa evolução espiritual também é assim. A gente tem que ter o querer. Para a gente chegar e querer se reunir numa terça-feira à noite, aqui, para a gente dar continuidade no nosso conhecimento, alargar o nosso conhecimento. Então, requer você sair da sua casa para vir para cá. Então, tem que ter vontade. Se não tiver vontade, não vai funcionar, né? Vamos falar um pouquinho sobre caridade, né? Que é o tema da noite. Existem dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. As duas são importantes, né? Então, na caridade material,
ela consiste em auxiliarmos aos nossos irmãos que passam pela prova da pobreza. É dar alimento a quem tem fome, agasalho ao que passa frio, enfim, amenizar o quanto possível as privações materiais daqueles que sofrem. Então, às vezes eu escuto a pessoa falar assim: eu não gosto muito de ajudar com coisas materiais, porque eu prefiro ensinar a pessoa a pescar do que dar o peixe. O problema com isso é que às vezes a pessoa realmente precisa do peixe, porque ela não está naquele momento em condições emocionais ou espirituais para aprender como pescar. Então, naquele momento imediato, ela precisa do peixe, ela precisa da ajuda material, né? Então, aí depois, numa sequência, a gente ensinar essa pessoa a pescar, para não ficar dependente daquilo ali. Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, muitas das vezes, a pessoa simplesmente, ela vê aquilo e fala assim: não, eu não vejo necessidade disso. Transfere essa responsabilidade, achando que quem vai ser responsável para auxiliar nessa parte material é o governo. A gente sabe que em qualquer governo esse trabalho não é tão bem feito assim, né? Então, muitas das vezes, cabe a gente, aonde tiver a oportunidade de auxiliar, auxilie, lógico, com bom senso, porque a gente tem que entender também que a gente vive numa sociedade que muitas vezes as pessoas acabam tentando tirar proveito de certas situações, mas você entender onde você está colaborando, onde você está auxiliando, né? Então, se você parar para pensar nessa parte material, hoje a gente não deveria estar passando por dificuldades materiais mais, como civilização. Por que eu falo isso? Nós nunca na história da nossa humanidade fomos tão ricos, fomos tão prósperos, produzimos mais alimentos, o maior nível de tecnologia, e a gente ainda tem gente que ainda está na rua passando fome. Então, como civilização, ainda precisamos melhorar muito. Então, que é interessante que a gente fala muito assim: que nós vamos chegar logo logo a um planeta de regeneração. Quando você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, lá te dá a descrição dos diferentes tipos de planetas. E no planeta de regeneração, uma das coisas que você vai ver lá é que não tem expiações, somente provas. E a maioria das vezes, a falta de bens materiais, a pessoa passar fome, é expiação, salvo algumas exceções. Então, para nós chegarmos a esse planeta de regeneração que a gente tanto almeja, só depende de quem? De nós. Não é data. Eu vejo às vezes as pessoas falando: não, vamos chegar lá em 2059. Mas como? Depende da gente. A gente pode chegar antes ou pode chegar muito depois. Porque vai depender do nível espiritual planetário, do nível espiritual individual de cada um de nós. Individual para isso agregar no coletivo. Então a gente tem que ter essa consciência e aí a gente trabalhar para tal, né? Então, às vezes também a gente fala muito da caridade moral, muito importante também, né? Consiste no princípio de amor mútuo entre todos, independentemente da situação. Saber calar, se fazer de surdo quando necessário, não dar importância quando for humilhado por alguém que erradamente se supõe superior. É aquela situação que quando uma pessoa chega com uma pedra na mão, às vezes você quer pegar duas e falar assim: não, vou revidar. Se a gente revidar, aí começa o embate. Aí dali, aquelas emoções se tornam sentimentos. Esses sentimentos, você acaba ali fazendo um inimigo. Aí depois a gente vai falar sobre isso nas questões da obsessão, né? Então, quando a pessoa tem inteligência emocional, de saber absorver uma situação, de conseguir ver como a pessoa está ali naquele momento irada, ela está fora de si, é entender que aquela pessoa naquele momento se encontra daquela maneira. Não implica que ela é sempre assim. E se ela for sempre assim, não tem problema, afaste-se. Mas é melhor do que do revide. Não é à toa que Jesus falou para a gente dar outra face, justamente para a gente evitar esses problemas no futuro. Porque a partir do momento que criou ali um embate entre as duas partes, cria-se uma simbiose. E ali a gente vai falar mais isso mais adiante com relação à obsessão. Então, muito importante a gente ter esse entendimento, né? Então, muitas das vezes, na caridade moral,
A pessoa está precisando do quê? De um ombro amigo, né? Alguém que quer desabafar, né? Para aquela pessoa que precisa falar. Às vezes a pessoa só precisa de ter uma pessoa do lado. Terapia de homem e mulher é diferente. A mulher, naturalmente, ela gosta de verbalizar as coisas, então é normal, né? O homem não necessariamente. Muitas vezes o homem, para sentar um do lado do outro, eles vão ficar assistindo um jogo de futebol, um filme, alguma coisa, e no final tá tudo certo. Um dia é uma noite maravilhosa, né? Então, por que eu falo isso? A gente tem que ter aí a noção de como lidar com essas situações também. Às vezes a pessoa que quer falar, escute. Agora, cuidado com os conselhos. Porque a partir do momento que a gente insere um conselho para uma pessoa, a gente se torna responsável por aquilo também, né? Então não adianta a gente querer também resolver o problema de todos e a gente não está olhando no espelho, né? Então a gente tem que ser bem cautelosos com isso, né? Deixar a pessoa realmente só desabafar e talvez conduzir a conversa para ela mesma trazer solução, que todos nós temos as soluções das nossas problemáticas, melhor qualquer um. O bom psicólogo é o que faz isso. É o que faz o quê? O que eles chamam de self-discovery conversation. Self-discovery conversation. Que é aquela onde ele vai navegando a conversa para o paciente chegar à solução. Porque ninguém conhece a solução daquela problemática melhor que a pessoa mesma, né? Então, só cuidado às vezes dessas informações que a gente passa para as pessoas. Então, a gente fala assim, qual que é a mais difícil de ser praticada? A material ou a moral? Entre as caridades? A moral, né? Porque a material, na maioria das vezes, a gente dá aquilo que pra gente é supérfluo, que a gente não tem necessidade mais, né? E tá tudo certo, porque não tem um porquê a gente também nos colocarmos numa situação adversa para auxiliar o outro ali, dependendo da situação, né? Então, tá tudo certo a gente auxiliar o que a gente pode, né? E cada um tem um bolso diferente. Então, a moral, todos podem praticá-la. Nada custa, tanto o rico como o desprovido de qualquer bem pode exercê-la. Por isso que é interessante que às vezes a pessoa fala assim, não, eu não consigo fazer caridade porque eu não tenho condições materiais. Não, mas a caridade não precisa ter condições materiais. Você pode se voluntariar. A gente vive num país que o voluntariado aqui é muito comum. Quando você está aqui já há mais tempo, né? Por exemplo, aqui no high school, por exemplo, quando você está se preparando para ir para a faculdade, você tem que ter horas de voluntariado. Minha filha, quando passou, tinha que ter 120 horas de voluntariado. Hoje em dia, não sei quantas horas são, mas é mais ou menos por aí, não é muito diferente não, né? Então, faz parte já dessa cultura. Isso é muito bom, porque o voluntariado nos ensina a empatia para com o próximo. Então, desde cedo, ensina nossas crianças que o mundo não são só flores, né? Existem as adversidades, pessoas que estão passando por essas adversidades. E a doutrina espírita é muito interessante porque nos explica, através da lei de causa e efeito, o porquê isso acontece. Para ser sincero, como eu falei para vocês, eu venho de família espírita, meu avô já era espírita, então eu acho que a pessoa que não tem o conhecimento do espiritismo, às vezes duvida muito de Deus. Por quê? Porque fala, por que um nasceu com o negócio fala aqui com uma colher de ouro, né? Um golden spoon, né? Que eles falam, uma colher de ouro, e o outro nasceu ali pobre, passando dificuldade. Onde está a justiça nisso, se existir só uma vida? Então, a doutrina espírita deixa isso bem claro para a gente, através da reencarnação e da lei de causa e efeito. Isso faz muito sentido. Fala, ok, agora eu entendi, né? O porquê pessoas passam por isso. Então, podemos praticar a caridade por pensamento, por palavras e por ações e orando. E a gente fazer o bem ao próximo sem esperar nada em retorno. A oração é muito poderosa. Muito mais do que a gente imagina. Nós não damos o valor necessário para a oração. Eu tenho relatos inúmeros de situações vou dar um exemplo aqui para vocês rapidamente. Estávamos em uma reunião no Plenitude, um estudo de quarta-feira que a gente faz, de mesa mediúnica, e chegou a informação de que um membro ali estava internado naquele momento.
foi para o hospital. E ali nós coletivamente fizemos uma irradiação, tinha ali umas 40, 50 pessoas, fizemos uma irradiação coletiva e todos emanando o seu melhor. No dia seguinte, sem ninguém falar nada, a pessoa que estava no hospital falou assim, cara, eu estava no hospital, de repente eu vi uma luz na minha frente, como se fosse assim, chegou, e ali me acalmou. Estava com a pressão muito alta, a ponto de ter um ataque do coração, né? E ali foi onde abrandou. Aí eu perguntei, que horas que foi isso? Eu não sabia. Ali mais ou menos era quase 8 da noite. Foi quando a gente fez a oração. Então, e a doutrina espírita nos explica exatamente qual que é como funciona a oração, a dinâmica da oração, como é que funciona as nossas emoções, o que estamos emanando através do Filho Cósmico Universal e como vai chegar no destinatário, né? Mas isso aí é outro tema, para outro dia. Então, pela palavra, aconselhando e consolando, pela ação, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem, como Jesus nos ensinou. É fazer o bem, é oferecer um sorriso a uma pessoa, um estranho, uma pessoa que está passando por você, ajudar alguém a atravessar a rua, carregar alguma coisa para alguém que não tem condições de levantar peso. É nas coisinhas pequenas, né? Isso aí faz uma diferença tremenda, porque Jesus já nos tinha falado, bem-aventurados, brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Está nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, né? Então, os brandos e os pacíficos são aqueles que eventualmente herdarão a terra. Kardec nos traz, na terceira parte das leis morais, do Livro dos Espíritos, um ponto interessante, né? Então você vê que esmola é uma coisa que não é de hoje, né? Então Kardec, há mais de 160 anos atrás, né, meados do século XIX, passava por isso e indagou, sempre existiu, tá? A questão da pessoa de rua sempre existiu, né? Então ele indaga aos espíritos. O que se deve pensar da esmola? Ele fala, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e a boa vontade de alguns. Quem está falando do planeta de regeneração? Nós hoje temos toda a tecnologia, temos todas as condições financeiras de não termos mais pessoas vivendo na rua, né? Então, mas falta o quê? Falta a conscientização nossa que somos uma civilização, que não somos mais tribais, porque até hoje vivemos como se fôssemos tribos. Como assim? Antigamente, nos primórdios, vivíamos em tribos. E até hoje, qual que é a diferença? Hoje você tem a tribo do americano, do russo, do chinês, do muçulmano. Então, a gente não chegou à consciência que todos nós pertencemos ao mesmo orbe, à mesma civilização. O dia que chegarmos a essa consciência, a gente se eleva muito moralmente e espiritualmente. Esse é o pulo do gato para nossa civilização. A gente chegar à consciência que ninguém é melhor que ninguém. Estamos aqui no mesmo barco. Essa parte material me comove muito, porque quando a pessoa chega aí para a rua, é porque tudo falhou. A família falhou, os amigos falharam, o Estado falhou, tudo deu errado. Ela poderia ir para a rua. Então é uma coisa que me comove muito ver uma pessoa na rua pedindo esmola, porque ali tudo deu errado, né? Ainda tem uma pior. Em mesa mediúnica, eu já falei várias vezes com espíritos que desencarnaram como vivendo na rua, morando na rua e desencarnaram. Então, é muito triste, porque ali aquele ser teve uma encarnação muito complicada. Além de passar fome, passar frio, ele nos traz uma outra parte que às vezes a gente não percebe. É aquela questão dele se sentir invisível pela sociedade, que ninguém
o auxiliador, que nós o ignoramos durante toda a vida dessa pessoa. Olha a frustração da pessoa desencarnar dessa maneira, né? Então a gente sabe que isso aí não acontece também por acaso. É só a lei de causa e efeito para poder explicar isso, para fazer sentido, né? Então, na 88A, na continuação dessa pergunta, é interessante que Kardec indaga a esse espírito falando assim: dar-se-á reproveis a esmola? Que ele queria saber, né, o que o mundo espiritual pensa sobre isso, né? E olha que ele está perguntando para um espírito mais adiantado que ele, e Kardec já era um espírito bem adiantado, né? E aí o mundo espiritual nos traz o seguinte, ele fala assim: não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Então, a gente tratar o próximo com delicadeza, com humildade. Então, a gente até para fazer atos de caridade, nem saber como fazer. Porque a pessoa se encontra um momento muito delicado. Não é fácil. Então, muitas das vezes a pessoa fala assim: não, tá vendo a pessoa ali, ó, muito orgulhoso, tá precisando e tal. Não, não é. Você tem que entender que a pessoa, para chegar ali, ela está no ponto mais baixo da vida dela. Não é fácil. Então você tem que ter um pouco de inteligência emocional para lidar com aquilo ali, né? Entender que a pessoa naquele momento, ela se encontra numa posição, né, que jamais esperava estar. Ninguém faz planejamento de vida e fala assim: ah, meu sonho é morar na rua. Ninguém faz isso, gente. Quando a pessoa chegou nesse ponto é porque tudo deu errado, né? Então, vamos ver o que Jesus pensava sobre a caridade? Essa questão 886 está na terceira parte das leis morais. Tem umas perguntas no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro fenomenal. Eu sempre falo para as pessoas: estudem. É um livro que você não consegue ler, você tem que estudar, né? Então, porque tem algumas perguntas que as respostas são curtas, mas de uma profundidade tremenda, né? Essa aqui é uma. É igual a primeira pergunta, né? O que é Deus? Ele pergunta: quem é Deus? O que é Deus? Né? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Uma resposta simples. Você parar para pensar, de uma profundidade tremenda. Essa aqui é igual, né? Então ele fala assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendi Jesus? Aí ele fala: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Simples, mas se você parar para pensar, de uma profundidade tremenda. Então quer dizer, se formos benevolentes, se formos indulgentes e usarmos o perdão, certamente seremos mais felizes, teremos uma vida mais branda, mais pacífica, ao invés de estar sempre em pé de guerra, né? Então não é à toa que Jesus, quando falou assim da questão de os brandos e pacíficos herdarão a terra, ele estava falando os benévolos. Então vamos entender o que é a benevolência, né? Muitas vezes a gente fala: o que é realmente essa benevolência, né? Entende-se por benevolência toda disposição favorável para com o próximo, a cordialidade, a tolerância, a benignidade para com o próximo. Benévolo é o que demonstra afeto, amizade, fraternidade e respeito. É fazer o bem ao próximo sem esperar nada em retorno. É fazer o bem por fazer o bem. Então, é isso que a gente, pouco a pouco, a gente vai nos abrandando. Porque a gente compreende que nós estamos inseridos aqui neste todo da providência divina, e o nosso trabalho também é auxiliar. Você pode reparar na literatura espírita que os espíritos, quanto mais elevados eles são, mais trabalham. Por quê? Porque já chegaram a essa consciência de que estamos todos em um barco. Então, para a gente evoluir como civilização,
precisa da ajuda daqueles que já galgaram um pouco mais de elevação para auxiliar aqueles que ainda estão meio no intermediário, que eventualmente vão chegar lá também. É só uma questão de tempo, né? Então, a gente colocar isso em prática, né? A indulgência. Muitas vezes a gente fala assim, o que é isso realmente? É aquilo que a igreja vendia? Não é isso não. A indulgência que eles falam aqui é outra coisa. Pensa na indulgência, pensa no seu anjo guardião. Para pensar num ser mais indulgente que o nosso anjo guardião, porque nos conhece muito bem, porque sabe que vê a gente cometendo erros atrás de erros, ele fala assim, ou ela fala assim, não preocupa não, sei que você vai melhorar, né? Vai dar certo aí uma hora, né? Porque já passaram pela mesma coisa. Então, é a gente nos colocarmos no papel do outro, compreender o próximo. Esse é o entendimento de indulgência, né? Então, a indulgência é a capacidade de ser tolerante com as ações ou imperfeições dos outros. É agir com bondade, fraternidade, solidariedade e misericórdia nos relacionamentos pessoais. Fácil, né? É colocar-se no lugar do outro e procurar compreender suas ações e deslizes. Gente, é muito bom a gente ver o erro do próximo e a gente não consegue ver o nosso, né? Então, se a gente usar um pouco de indulgência, a gente é mais feliz. Por quê? Quando a pessoa comete um erro para com a gente tem a compreensão de que a pessoa cometeu aquele erro ali porque se encontrava naquela situação naquele momento. Não significa que a pessoa é sempre daquela maneira, né? Ao invés de a gente ser indulgente para com a pessoa, não, a gente quer se tornar ali um algoz, né? Aí quando a gente comete um erro, é que a pessoa seja indulgente com a gente. Não pode ser assim, né? Então, sendo indulgente, a gente é mais feliz, mais tranquilo, né? Perdão. Perdoar é esquecer as ofensas de forma incondicional. O perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz. O perdão é um processo, tá? Uma vez um estudo, a gente estava falando justamente sobre esse processo do perdão, e uma pessoa falou assim, não, mas eu vejo o perdão assim. Eu falei, ok, como é que você vê o perdão? Não, teve um dia que eu acordei e eu decidi perdoar uma pessoa, e assim foi feito. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o tempo do fato ocorrido, né, até o dia que você perdoou essa pessoa? Quanto tempo durou isso? Uns 2 anos. Então não foi um dia que você acordou, que não foi no dia seguinte. Você demorou 2 anos para fazer a individuação daquela problemática, para você ter a indulgência para com o próximo, para você perdoar. O perdão é isso, é um processo. E o perdão é muito importante, porque agora a gente vai falar sobre obsessão. Porque o perdão, quando a gente perdoa, a gente quebra essa algema que nos prende àquela pessoa, se você não a perdoar. Então, normalmente, numa obsessão, alguém tem que perdoar para quebrar essa ligação que existe entre esses dois espíritos. Então, isso é muito comum, mais do que a gente imagina. Vamos falar um pouquinho mais aqui a respeito. Então, a gente falou sobre a benevolência, sobre a indulgência, sobre o perdão, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a prática da caridade, como medida preventiva da obsessão. No Livro dos Médiuns, no capítulo 23, intitulado Da Obsessão, Kardec dedica todo o capítulo ali para falar sobre obsessão. Fala dos vários tipos de obsessão, né? Ele fala ali da obsessão simples, da fascinação, da subjugação, né? Descreve como funciona e fala ali também de como ferramentas que podemos usar a nosso favor, de como nos livrarmos da obsessão. Mas ali ele fala no item 237 o seguinte: entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Você vê a importância que ele deu, a gente colocar na primeira linha, tá?
somente é praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Isso tem que ficar claro. Espíritos de uma alçada mais elevada não fazem obsessão, porque já aprenderam a ter indulgência para com o próximo. Então, quando você vê um caso de obsessão, por definição, está sendo executado por um espírito ou espíritos inferiores, né? Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se, afasta-se, né? Então, a obsessão, ela sempre existiu, desde os primórdios. E ela pode acontecer de encarnado para encarnado, ela pode acontecer de encarnado para desencarnado, mas comumente é de desencarnado para encarnado, né? E acontece mais do que a gente imagina. Por quê? Se a gente vive múltiplas vidas, é só você dar uma olhadinha no nosso passado, quem nós fomos. Será que as coisas eram melhor do que é hoje? O valor que a gente dava à vida era muito menor. Há não muito tempo atrás, nós éramos donos de um outro ser. Será que a gente cometeu muito erro no passado? Claro que cometemos. Então vamos ter que responder por tudo? Claro que não. Então, para que haja obsessão, por isso que às vezes você comete o erro para com a pessoa, mas se ela não se sentiu ofendida, e ali houve o perdão imediato, não tem nenhum um link, nenhuma conexão de um para com o outro. Então tem que ter isso, de um falar assim, não quer perdoar, né? Aí sim, aí estabelece, né? Então, para quebrar essa algema, um tem que perdoar, um dos lados tem que perdoar, né? A gente vê isso claramente, isso em mesa mediúnica. Às vezes, espíritos que vêm, passam vidas e vidas, não uma, duas, não. Tem relatos, a gente na doutrina espírita, você vê na literatura, que tem espíritos que ficam aí 400, 500 anos, esse vai e vem. Então, ele está aqui encarnado, o outro desencarnado influenciando, né? Então, aí ele pega e desencarna, o que estava desencarnado, encarna. E aí fica nessa vai e vem. Ao ponto de, lá na frente, você conversa com o espírito desse da mesa mediúnica, ele nem lembra mais qual que era o início da problemática. Então, ele já está cansado daquilo. A chave de toda obsessão é o obsediado. Vou repetir para vocês. A chave de solução, de resolver qualquer obsessão, somos nós, o obsediado. Você vai descobrir daqui a pouco por quê. A obsessão, para se instalar, depende da sintonia entre perseguido e perseguidor. É dessa comunhão de pensamentos que se deve afastar. Por isso, a importância da gente tentar se melhorar. Quando a gente começa a praticar a caridade, a gente se conecta com espíritos mais elevados. Então a gente sai daquela frequência de conectar com um espírito inferior que está ali obsediando a gente. É uma questão de frequência. Se você está numa frequência mais elevada, não tem acesso. O problema é que a nossa frequência, ela vai em ondas. Então, quando a gente está ali, naquela euforia, está tudo certo. A gente está no top aqui, em conexão com nossos amigos espirituais, está tudo certo. O problema é onde está baixo. Aí a gente estabelece conexão com eles, né? Então, a gente vai falar algumas ferramentas para nos auxiliar contra isso. Para tanto, somente a elevação dos sentimentos e dos pensamentos criará a devida proteção contra as investidas dos obsessores. Neste contexto, surge a prática do bem pela vivência da caridade, que se constitui na mais eficaz ação preventiva das obsessões. Porque quando a gente tem um obsessor, é porque aquele ser no passado foi uma vítima nossa. Então nós fomos o algoz daquele ser. Então, o obsessor tem que ter a percepção que nós hoje somos uma pessoa diferente, que estamos tentando nos melhorar. Então a caridade é de muita importância, porque ele vai ver, ou ela, que a gente está tentando se melhorar. Tem que lembrar também que esse espírito obsessor também tem seu anjo guardião, também tem seus amigos espirituais. Ele está lá influenciando, falando, tá vendo? Ele está tentando se melhorar, está tentando fazer o bem. Aí o espírito começa a pensar, realmente ele está tentando. Então não fica mais parado. Inclusive isso é uma ferramenta muito usada em mesa mediúnica.
né? Então você chegar para o Espírito e para ele quebrar essa algema, é falar que, olha, a pessoa que você está obsediando, ela está tentando se melhorar, e você está parado aí no tempo. Liberte-se, né? Então, muitas das vezes funciona, e é por aí, não tem outra ferramenta, tá? Então, devemos nos filiar a uma atividade que exercite a prática da caridade, buscando aquela a qual guardamos maior afinidade. Junte-se a alguma organização. Aqui vocês têm coisas que vocês fazem para ajudar o próximo. Então, a gente tem que ser útil, estar sempre presente, tentando, de alguma maneira ou outra, auxiliar a providência divina no melhoramento do nosso planeta. Esse é o trabalho. Não adianta a gente fugir, né? Então, enquanto a gente ficar ignorando, não quero fazer isso agora, eu tenho tempo. Esse é um erro que muitas vezes o espírita pensa, né? Porque a gente fala, não, eu tenho múltiplas vidas para fazer isso. Não é bem assim, né? Então, quanto mais a gente ficar negando, a gente não consegue essa evolução, né? Então, o melhor é aceitar que a gente tem uma vida mais feliz, mais tranquila, né? Não fica se cobrando tanto. Então, o médium, em especial, por necessitar melhor compreender os espíritos sofredores, exercitam essa compreensão em atividades junto aos sofredores encarnados. O médium, ele tem que estar sempre ligado aos estudos e obras de caridade. Por quê? Apesar da mediunidade em si, numa mesa mediúnica, é um ato de caridade, né? Tem que fazer a caridade também fora da mesa mediúnica para desenvolver a empatia. Então, aí, quando a pessoa chega ali, ela não vê aquilo ali só como um exercício. Ela entende o porquê que ela está inserida naquele contexto, né? E se torna um médium muito melhor. Então, a caridade é essencial para qualquer trabalhador de mesa mediúnica. A pessoa não pode, eu não sei se vocês têm mesa mediúnica, fazem, que bom. Então, os trabalhadores da mesa mediúnica, a gente lá no Plenitude, a gente tem alguns requerimentos. A pessoa para trabalhar na mesa mediúnica, ela tem que ser um trabalhador assíduo da casa. Ela não pode vir só na mesa mediúnica, porque esse não é um trabalhador realmente da casa. Aquele que só vem para a mesa mediúnica é uma pessoa que está sujeita a ter muita influenciação lá fora. Então, se a gente quer a proteção dos amigos, mentores do trabalho, a gente tem que estar inserido no trabalho, né? Não é ficar aqui, tem que vir aqui todo dia, não é isso. É estar realmente inserido nas obras da casa, nos estudos da casa, né? É assim que a gente se protege. Não tem outra maneira, tá? A gente achar que, eu sou super médica, aí já está entrando no estágio de fascinação. Tá? Então, quando a pessoa começa a ter essas viajar na maionese desse jeito, é por aí, tá? Então, lá, por exemplo, a gente tem 2 mesas mediúnicas. A pessoa fazer parte, ela tem que ser um trabalhador da casa. Senão, não entra na mesa mediúnica, tá? E antes de entrar, a gente faz todo um trabalho antes de estudo para a pessoa, ela não chega simplesmente no centro e no outro dia começa na mesa mediúnica, tá? Então, vou trazer para vocês umas ferramentas que, se a gente colocar em prática, isso vai nos auxiliar tremendamente, tá? Com relação à obsessão. Não existe aquela pílula mágica no espiritismo. Existe um conjunto de ferramentas que, se a gente colocar elas, trabalhar em conjunto, elas funcionam muito bem, né? Mas tem que colocar isso para trabalhar junto. Não tem a pílula mágica que vai resolver tudo, tá? Então, primeiro é a oração diária. A gente está em conexão com o nosso anjo guardião, com os mentores espirituais do centro, com os nossos mentores espirituais, né? E por quê? Aquela questão que a gente falou anteriormente da frequência. Se estamos conectados com eles, estamos desconectados dos espíritos inferiores, tá? Então já começa por aí. Reflexão dos nossos atos e vigilância aos nossos pensamentos, como Santo Agostinho nos traz no Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A. A gente fazer essa reflexão, que não seja diária como o Santo Agostinho fazia, né? Mas de tempos em tempos a gente tem que visitar o nosso eu interior para a gente chegar e falar assim, ok, aqui está dando certo, aqui eu preciso de melhorar mais um pouco,
né? Meditação para a gente se acalmar, para a gente se abrandar, porque muitas das vezes a gente, né, há muita personalidade de cada um também, a gente está muito excitado, então a gente tem que aprender a se acalmar, porque a gente lida melhor com as situações, principalmente situações adversas, né? Quando os problemas chegam, a gente consegue lidar com isso um pouco melhor. Caridade, tema da noite. A caridade, pois a presença dos espíritos bondosos ao nosso lado nos envolve em emoções salutares, favorecendo uma mudança vibracional que atinge nossos estados mais profundos. A gente começa a gostar de fazer aquilo ali. E ali começa pouco a pouco a transformação do ser. Que no final de tudo, no frigir dos ovos, é o que a gente está aqui para fazer. A nossa transformação individual, cada um de nós. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sedes perfeitos. Conhece-se o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral. E como ele lida com as suas vicissitudes. Né? Então está ali, já foi passado para nós a receita. Né? Então a gente só tem que executar. Né? Frequência à casa espírita. Não é que a gente precise de mais gente nas casas espíritas, não é isso. É porque é difícil a gente fazer essas coisas que nós estamos falando aqui sozinho em casa. Não é à toa que Emmanuel falou para o Chico o que ele tinha que ter. Disciplina, disciplina, disciplina. É o que mais nos falta. Às vezes a pessoa chega no centro espírita, ela chega no gás, aquele negócio, quer estudar aí, Você fala assim, deixa a pessoa se aclamar um pouco. Porque é natural, a pessoa chega naquela sede. Mas vamos ver se vai ter a disciplina de continuar. Né? Porque é justamente isso. Sábado agora, eu estava fazendo uma palestra com o pessoal lá da Califórnia e me trouxeram essa pergunta. Falei assim, por que toda vez que eu estou querendo começar a fazer alguma coisa, eu sinto que existe essa influenciação? Era sobre obsessão, o tema. Por que eu sinto essa influenciação tão grande? É justamente porque você está começando. É justamente por causa disso. Quando a gente está começando, a melhor analogia, imagina a gente como uma mudinha de uma árvore. Você pode pegar uma sequoia. Quando é uma mudinha, você consegue arrancar com a mão. Mas depois que as raízes cresceram, o tronco floresceu, acabou. Então eles vão em cima da gente no começo. Só que às vezes a pessoa desiste. Por falta o quê? Disciplina, disciplina, disciplina. Né? Comprometimento com a reforma íntima, muito importante, que a doutrina espírita prega tanto. O evangelho no lar, muito importante. Se não está fazendo, faça. Tá? Da mesma maneira que aqui essa casa tem uma proteção fluídica para as investidas de espíritos inferiores, a gente pode fazer a mesma coisa na nossa casa. Então, de suma importância para qualquer trabalhador espírita fazer o evangelho no lar. Os passes nos auxiliam tremendamente, né? Porque os passes equilibram os nossos chakras, o nosso perispírito, né? Nos traz o equilíbrio emocional, espiritual e orgânico, né? Então faz a gente ficar mais salutar. E a fé, acreditar que no final tudo vai dar certo, que não estamos a sós, nunca estivemos. Aqui Deus nos provê um anjo guardião, nos provê amigos espirituais, a nossa família espirituais, espíritos que estão aqui no nosso orbe só para auxiliar a providência divina. Não tem vínculo kármico nenhum com a gente. Nós estamos aqui para fazer o bem, por fazer o bem. Então o auxílio da espiritualidade a gente tem que pedir para obter. Assim já diz a passagem, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. Agradeço. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente está à disposição. Tá bom?